Fala, minha tropa, começando mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Estamos perto de bater 6 mil inscritos. Conto com você, torcegatiano. É muito importante para o crescimento aqui do canal CRB Minha Paixão, canal feito para o torcegatiano, né, galera? Falar desse jogo de terça-feira é muito importante. O torcegatiano tem um fator principal, é de apoiar o Galo terça-feira. O Hélio dos Anjos falou. Então vamos ver o que falou aí o treinador do CRB. Eu não costumo temer adversário. Eu não tenho medo do jogo. Eu tenho respeito pelo Mirassol, porque é um time enquadrado, que vem com um treinador há quase 2 anos. Mas o América também era um time enquadrado. O América também foi um time muito forte que nós enfrentamos. Preço de ingresso, o CRB fez promoção. A baixa, sócio tem entrada exclusiva. A GA 10, a alta 10 e as cadeiras 100. Vamos ver aí o que falou a galera da Rádio CBN, beleza? Tamo junto. Logo mais tem pré-jogo aqui no canal, beleza? Alberto Oliveira, o CRB saiu da zona do rebaixamento, chegando aos 36 pontos. A sequência da rodada o ajudou, ele poderia voltar para a zona do rebaixamento, teria que ter 3 resultados, só um aconteceu, que foi o empate do Paysandu. O Paysandu recuperou a posição, mas o CRB ele tinha começado a rodada em 17º, né? Foi, 17º. Então ele ganhou 2 posições de uma rodada para outra, faltando agora 6 jogos, afunilando a reta final da competição, né, Alberto? Você tem como importância o CRB saindo da zona de rebaixamento e principalmente quebrando uma sequência de mais de um ano sem vencer. Agora, a rodada, ela não é boa para o CRB. Ele sai da zona, mas está muito apertado. A rodada ela não foi a rodada ideal. A rodada ideal para o CRB tinha sido a passada. Porque, inclusive, ele vencendo o Guarani... Veja. Eu discordo totalmente. Ficou com o seu pensamento. Eu tô falando matematicamente. Sim. A rodada passada, o CRB abriria 3 pontos para quem estava na zona de rebaixamento. Ele ganhou esse jogo e ele só tem 1 ponto de diferença. Então, matematicamente... Poderia ser melhor, mas não deixa de ser boa. Poderia ser melhor. Não, que mas o Brusque estava na jogada se ele perdesse. Isso é minha opinião, Thiago. Não, mas é número. Você vai falar. Pera aí. Deixa ele falar, Então, assim, é importante ele estar fora da zona de rebaixamento, é importante ele ter ganho e de um confronto direto, mas matematicamente está muito apertado ainda. Ele tem apenas 1 ponto de diferença. E isso mostra que o CRB não tem folga. Por exemplo, ele precisa vencer o Mirassol para não correr grandes riscos de voltar para a zona de rebaixamento na rodada. Porque você tem confrontos diretos entre equipes que estão brigando e até algumas delas com empate, elas igualam a pontuação. Aí você vai para critério de desempate. Isso também é importante para o CRB porque ele tem um bom critério de desempate. Mas, matematicamente, entendo que a rodada não foi boa. Deixa eu falar. Fala. Porque aí tem o mesmo nexo. CRB, vamos dizer que ele tivesse ganho do Guarani. Ele estava com 36 pontos, ele perdesse para o Brusque. Né? Certo. Vamos lá. O CRB estava com 36 pontos. Certo? O Brusque estaria com 36 pontos. O Brusque. Então o Brusque... Sim, mas ele não disse que era para trocar a vitória, não. Não, mas era. A vitória mais importante. Ele disse que a rodada mais importante era aquela. Então... Peraí. Alberto, era melhor ter vencido o Guarani do que o Brusque? Não é isso que você quer dizer? A rodada passada, ela porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz lá o A rodada passada, ela teve um desenho muito mais favorável para o CRB em ele vencendo o Guarani do que esta rodada. Isso é simples. Sim, mas ele não tá trocando vitória. Mas você não tá trocando vitória não, né? Não. Não, peraí. Deixa eu perguntar, deixa ele responder. Porque é uma questão de lógica. Não. É justa por isso porque eu retruquei na mesma hora. Porque se tiver pensando dessa forma, tá errado. Por que eu tô dizendo isso? O CRB permaneceria com 36 pontos, só que ele chamava o Brusque pra briga. O Brusque também estaria com 36 pontos. Então o Brusque estava brigando diretamente com o CRB. Com esse resultado da vitória em cima do Brusque, o Brusque, mesmo vencendo com 36, ia a 36 pontos, ele não passava o CRB. Então ele é obrigado a fazer 36 pontos e mais 1 ponto. De desempate, no critério de desempate. Então, ele vencendo o Guarani e perdendo para o Brusque, ele chamava o Brusque, seria mais um time que estaria pau a pau com o CRB. Ele, com essa vitória em cima do Brusque, ele ferra com o Brusque. O Brusque fica lá embaixo. Então eu não vejo que a rodada passada foi mais importante. Eu vejo essa daí contra o Brusque, porque ele venceu o Brusque.
Porque cada jogo pro CRB é uma final. Veja só, é tudo como se expressa, né? Eu discordo do que o Alberto falou, mas acho que você quer dizer, Alberto, que o ganho da rodada passada seria maior do que foi o ganho dessa. E é verdade. Esse é o produto final. Mas como ia ser maior que o Brusque é muito mais qualificado do que o Guarani? Não tá entendendo o que eu tô falando. Não tô não. Eu acho que os dois estão certos. Eu entendi o que você falou ele também. Eu não tô concordando, não. Eu acho que essa rodada foi muito boa pro CRB. O que eu tô dizendo é o seguinte: na rodada passada, em caso de vitória, o ganho seria maior na comparação dessa. Foi nesse ponto que ele pegou. Agora, é lógico que eu também não trocaria, entendeu, Campina? Não trocaria a vitória. Acho que foi muito melhor ganhar do Brusque do que ganhar do Guarani. E eu considero que é uma rodada boa pelo fato de você sair da zona do rebaixamento. E só lembra que eu disse no jogo contra o Guarani? Eu só de repente o empate vai ser até bom. Se sair da zona, eu tô nessa vibe. Você saiu da zona, é uma boa rodada. Que continua apertado? Continua. Isso é fato. Se não ganhar amanhã, é provável que volte? É provável que volte. Mas é rodada a rodada. E essa rodada significou a saída da zona do rebaixamento. Se o CRB vencesse a equipe do Guarani e perdesse pro Brusque, a única diferença seria que a Ponte Preta e o Botafogo hoje estaria na zona de rebaixamento e o Brusque estaria ali... Ou talvez o Brusque teria na 17ª colocação. Eu acho que ele não passaria mas do é isso que eu tô Botafogo. dizendo, eu não tô trocando vitória aqui. Eu tô dizendo, se ganhasse na rodada passada, ia pra 13º. Nessa terminou no 15º ponto. Isso é ganho real. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí dentro. Lá Pronto. ele. Tô trocando vitória aqui. Eu entendo os dois lados, só que eu continuo achando que a rodada foi boa pra você. Eu também acho que foi boa. Excelente não foi porque a Chape ganhou. Seria excelente se a Chape não tivesse vencido. O Paysandu E o tivesse próprio ponto do perdido, Paysandu né? também. Olha, também. dos times. Porque o Guarani tava lá embaixo. Então o CRB tinha que torcer o quê? Ele tem que Ganhar ganhar do Brusque, mesmo, beleza. O Ituano não ganhar, o Ituano não ganhou. O Botafogo não ganhar, o Botafogo não ganhou. A Ponte Preta não ganhar, a Ponte Preta não ganhou. O Paysandu não ganhar, o Aí Paysandu ficava empatou. faltando a Chapecoense já tinha jogado. Era o Paysandu, pronto. Empatou. Então foram 2 jogos. Sim. Dois times desses. Aí, porque o Guarani já estava lá embaixo. Foi a Chapecoense e o Paysandu. No mais, os resultados ajudaram. E se você analisar friamente, foi melhor ter vencido o Brusque do que o Guarani. É que a gente tá falando. Sim. Mas não é isso que eu tô aí dizendo, já encerra o assunto. mas sim, pô, mas não tá falando de troca de vitória. Questão É uma de- do- de- Não, foi por isso que eu de falei. Se o desgarrar. Alberto estiver falando troca de vitórias, Não. essa do Brusque foi melhor. Não. Se o Alberto tá falando que A rodada a foi passada foi boa. Poderia ter foi sido mais melhor, interessante. mas foi boa. Na rodada passada, se tivesse vencido, todos os outros se lascaram, né? Então teria vencido isoladamente, mas ele também não venceu. Ainda nessa questão matemática, tá dando 44. Nesse 44 momento. pontos? Pontos. Ah, sim. pra ficar. É. Sim. Nesse momento, né? Naquela velha gangorra. Eu só não calculei que tá de desempate. Daqui a pouco eu vejo. Antes Aí de acabar seria- aí seriam duas primeira vitórias e meia 2 hora. empates pro E 2 CRB. empates. Mas precisa ver que tá de desempate. Eu ligo já. Ô Iverson, perdeu alguém pra esse jogo de amanhã? Para esse jogo de amanhã, não. Apesar da lista de pendurados ser extensa, das minhas anotações não me recordo não de nenhum jogador que tenha ficado pendurado. E muita gente tem perguntado sobre um retorno que seria importante, seria o do Segovia. Como eu tinha dito que seria o Mirassol ou Curitiba, a tendência é que fique para o Curitiba. Inclusive o CRB se reapresenta hoje, é o que vai definir, mas acho pouco provável que ele treine mesmo hoje com o grupo, até porque se treinasse ainda seria pouco tempo para o jogo de amanhã. Então, de ganho, ele permanece praticamente na mesma, né? Se o Hélio dos Anjos quiser, ele pode repetir a equipe titular, que é praticamente a que jogou contra o Brusque. Você só vai ali quando o Segovia voltar, que a tendência é que seja no jogo seguinte, retornar com ele na zaga, mas faz pouca alteração. Agora, eu acho que vai ficar um ponto de interrogação na lateral esquerda. Tudo bem que o Brusque estava com a menos, você não pode considerar isso como algo interessante, mas o Hélio elogiou muito o Formiga, a entrada dele no segundo tempo, e de fato ele acabou ajudando ali de certa forma, então acho que fica em aberto essa posição. Mas se ele quiser, ele repete o mesmo time que jogou contra o Brusque.